Nós vamos conversar agora com o Reinaldo, que é pesquisador na área de plantas medicinais, na área do Sertão, na Caatinga. Reinaldo, seja bem-vindo ao nosso planeta. Como é dado esse trabalho? No nosso grupo de pesquisa, eu sou professor da Universidade Federal da Paraíba, no Centro de Ciências Agrárias em Areia, e também faço parte da coordenação do PRODEMA, o mestrado e doutorado em meio ambiente. Então, nosso grupo de pesquisa trabalha com populações tradicionais. Em nosso caso mais específico, que temos as populações indígenas e as populações não tradicionais. Em nosso caso, trabalhamos com agricultores do semiárido. Então, nós fazemos pesquisas em diversas áreas da ciência e do meio ambiente, que vai desde o conhecimento e o saber milenar dessas populações sobre o uso de animais e plantas. Especificamente com plantas, trabalhamos com plantas medicinais, como exemplo da aroeira, o angico, o bonome, entre outras. Mas resolvemos em nosso grupo trabalhar especificamente com plantas nativas e da caatinga, porque nós sabemos que tem um vasto conhecimento de uso de plantas medicinais, como hortelã, anador, camomila, capim-santo, mas essas são plantas exóticas que não são de nossa região, são plantas que são cultivadas. Então, nosso interesse era saber como é o conhecimento desses agricultores com as nossas plantas, de nossa biodiversidade, de nossa região. Então, em frente a isso, já vemos desenvolvendo uma pesquisa na Paraíba, no projeto de 10 anos, em 40 municípios da região do semiárido. Já realizamos pesquisas em Solânia, no Curimataú, Cabaceiras, Congo, no Cariri, Samamed, no Seridó, Itaporã, Galagoa, no Sertão. Ou seja, estamos espalhando no semiárido da Paraíba, buscando registrar o saber dos agricultores e como se dá a sua relação com o uso de plantas medicinais. Quando é que começa esse interesse pelo uso das plantas medicinais, que é uma cultura passada de geração a geração? Pronto, a literatura especializada em plantas medicinais, ela já tem registrado que esse conhecimento ele é milenar. E ele começou com o que a gente chama na ciência de teste-acerto. Começou com as populações indígenas, com os ameríndios do mundo inteiro. Então, como é que os índios eles sabiam que aquela planta servia para algum fim medicinal? Ou também servia para alimento. Eles observavam os animais. Então, toda planta que o animal tinha contato direto e não acontecia nada com o animal, eles partiam da premissa que também as pessoas poderiam utilizar, ou para remédio ou para comer, para alimentação. E isso foram fazendo os testes e acertos. Então, quando geralmente tribos indígenas é o pajé, em comunidades rurais são as raizeiras, os benzedeiros, os especialistas de plantas medicinais, vão fazendo de teste e acerto. E isso foi passado de geração em geração, pelo conhecimento oral, pela transmissão oral, passado de geração em geração, e cada geração foi adaptando o saber dessas plantas medicinais de acordo com o seu momento também histórico, ou seja, um momento social, político, econômico, que traz influência também. Como no contexto atual, nós pesquisadores dessa área da etnobotânica, que trabalha com o conhecimento de plantas medicinais, temos uma preocupação muito grande com esse saber. Porque em virtude da modernização das áreas rurais, a chegada da energia elétrica, da televisão, dos incentivos do governo, com o Programa da Saúde da Família, os agentes de saúde que vai de casa em casa nas zonas rurais. Então essas populações elas passaram a ter um acesso maior aos medicamentos industrializados. E a televisão passa muito essa mensagem para os agricultores. A mensagem de que o medicamento eficaz, o medicamento mais eficiente é o industrializado. Então toda essa pressão ocidental, podemos falar assim, toda essa pressão do mercado capitalista, tem feito principalmente os mais jovens perder o interesse no uso de plantas medicinais. Então os pesquisadores dessa nossa linha, da etnobotânica, eles buscam registrar esse conhecimento antes que seja perdido. E muitos dos remédios hoje industrializados, eles partiram de pesquisas desse tipo. Que vai nas comunidades indígenas e não indígenas, procura ver qual é a planta que aquela população usa, pega aquela planta e leva para o laboratório. Aí faz os estudos farmacológicos, fitoquímicos, para testar a comprovação científica da validade e eficiência daquele medicamento e qual composto existe. Como no caso da aroeira e do angico, por exemplo, nós temos o tanino, que é um adstringente, e já são usos testados e comprovados pela ciência, dentre outros tantos mais. Estudos comprovam que na Amazônia
pelo menos existem 5.000 espécies que podem ser utilizadas para a cura. Aqui na região do Nordeste, na região da Caatinga, tem ideia de quantas espécies? Em termos da Caatinga, a biodiversidade, de certa forma, é um pouco menor do que da Amazônia, até pela questão de pluviosidade do regime hídrico, né? E hoje a Caatinga também tem passado por um processo de desertificação intenso. Inclusive na Paraíba nós já temos áreas consideradas desertos, totalmente áridas, né? Então isso faz com que a diversidade mude. E também se conhece mais espécies medicinais na Amazônia do que na Caatinga, porque ao longo das décadas, os incentivos governamentais, das organizações não governamentais, ou seja, todo recurso sempre ia para a Amazônia ou Mata Atlântica. Então pouco recurso era direcionado a pesquisas voltadas para a Caatinga e a descoberta de novos fármacos, entre outras biodiversidade. De 10 anos para cá, esse contexto tem mudado um pouco, né? Tem se tido mais incentivos do governo para pesquisas na Caatinga. O nosso grupo, em particular, nós trabalhamos com espécies arbóreas e lenhosas, não com as ervas, mas mais arbóreas e lenhosas. Então nós já temos registro de cerca de 60 espécies medicinais. 60 espécies arbóreas, lenhosas, arbustivas e nativas da Caatinga. E muitas delas as pessoas continuam usando ainda hoje, os agricultores, e não tem ainda nenhum teste farmacológico. Não tem nenhum teste fitoquímico, ou seja, não tem nenhum teste ainda voltado mais para a parte científica. Esses medicamentos catalogados que vocês estudam, eles têm até que ponto de eficácia na cura da enfermidade? Pronto. De acordo com a visão popular, empírica, né, deles, a cura dependendo do medicamento, dependendo da doença, né? Ou do grau ou da do enfermidade. grau da enfermidade, essa eficiência ela varia muito. Né? Também depende do medicamento. Geralmente, anti-inflamatórios que eles usam, aroeiro e angico, por exemplo, é rápido. Mas já outros que é para cicatrizar feridas, hematomas, que eles usam muito o pó de uma planta chamada bonome e de chabeira, que eles usam por cima, esse já é um pouco mais lento. E muitos deles associam o uso da planta nativa com o medicamento industrializado. Já vimos casos, presenciamos, eles tomaram o chá da chabeira, por exemplo, e passar uma pomada industrializada. Então já começamos a ver também essa questão, como é que se diz, da sobreposição do uso. Como também tem uma hipótese na área científica que chamamos de redundância ecológica, que essa hipótese mostra que muitas dessas espécies exóticas, como hortelã, cidreira, babosa, elas têm usos semelhantes aos usos das espécies nativas. E isso é muito importante na ciência, principalmente no nosso contexto, porque se uma espécie como a babosa, que é fácil de cultivar, tem o mesmo uso, por exemplo, hipoteticamente falando, de uma quiabeira, que é uma árvore nativa, então é mais benéfico o agricultor usar a babosa. Porque além de ter um remédio rápido, fácil e perto de sua casa, ele está promovendo a conservação da quixabeira na área de floresta. Porque ele usa em casa e deixa de estar fazendo extrativismo nas espécies nativas. E no próximo bloco nós vamos continuar falando sobre plantas medicinais e você vai conhecer a dona Suzana, uma mulher que sobrevive vendendo plantas medicinais. É no minuto. O animal nos parece familiar. Ele é, na verdade, o asno selvagem africano, considerado o ancestral do burro doméstico encontrado no Nordeste brasileiro. A espécie selvagem de até 2 metros de comprimento vive em regiões da Etiópia e Somália. Mas infelizmente o asno selvagem africano corre o risco de extinção devido à destruição de seus habitats e à caça predatória.